Classificação das constituições. Classificação quanto à origem, nós temos 4 opções: outorgadas, democráticas, cesaristas e dualistas. As outorgadas são aquelas impostas, ditatoriais, autocráticas, sem a participação popular. O exemplo são as Constituições brasileiras de 1824, 1937, 1967 e a Emenda Constitucional 1 de 1969. Por outro lado, temos as democráticas, e aqui entra a nossa Constituição de 88. Elas são votadas, populares, promulgadas. Aqui contamos com a participação popular, por processo democrático. Exemplo: Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e a nossa Constituição de 1988. As cesaristas são aquelas conhecidas como bonapartistas. São outorgadas, mas necessitam de um referendo popular. O texto é produzido sem qualquer participação popular, cabendo ao povo apenas a sua ratificação. Já as dualistas são as pactuadas, como resultado de um compromisso instável entre duas forças antagônicas. De um lado, a monarquia enfraquecida, do outro, a burguesia em ascensão. Essas constituições estabelecem uma limitação ao poder monárquico, formando as chamadas monarquias constitucionais. Quanto à forma, as constituições podem ser escritas e não escritas. As escritas são conhecidas como instrumentais. São aquelas elaboradas por um órgão constituinte especialmente encarregado dessa tarefa, sistematizada em documento solene. E aqui nós temos uma subdivisão: escritas do tipo codificada ou unitárias, que é o caso da nossa Constituição de 88, são aquelas normas que se encontram em um único texto. Então fique de olho, a Constituição de 88 ela é escrita do tipo codificada. Temos também as escritas do tipo legais. São variadas, pluritextuais ou inorgânicas. São normas em diversos documentos solenes. Mas as constituições podem ser também não escritas, que são as costumeiras ou consuetudinárias. São leis, costumes, jurisprudências, acordos, convenções. Não há um órgão especialmente encarregado de elaborar a Constituição. São vários os centros de produções de normas, formadas também por normas escritas. Então preste atenção, mesmo sendo a classificação como não escrita, ela possui normas escritas. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas. Dogmáticas ou sistemáticas são as escritas, elaboradas por um órgão constituído para essa finalidade, segundo dogmas e valores da época. As dogmáticas podem ser do tipo ortodoxas, que refletem uma só ideologia, e aqui o exemplo é a Constituição Soviética de 1977, ou dogmática do tipo heterodoxas, ecléticas, e aqui temos a nossa Constituição de 88. Suas normas originam-se de ideologias distintas. Já as históricas ou costumeiras são as não escritas, criadas lentamente com as tradições, síntese dos valores históricos consolidados pela sociedade. São mais estáveis que as dogmáticas. Exemplo, a Constituição inglesa. Isso aqui é importante, hein? São mais estáveis que as dogmáticas. Mas por quê? Porque elas são criadas lentamente com as tradições. Para José Afonso da Silva, as constituições históricas são juridicamente flexíveis, mas normalmente são política e socialmente rígidas, uma vez que, por serem produto do lento evoluir dos valores da sociedade, raramente são modificadas.
Concluímos aqui a primeira parte da aula de classificação das constituições. Parte 2. Quanto à estabilidade, podemos classificar as constituições em imutável, rígida, semirrígida, flexível e aqui uma classificação extra, superrígida. Quanto à estabilidade, a Constituição pode ser imutável, conhecida como granítica, intocável ou permanente. O texto não pode ser modificado jamais. Alguns autores não admitem a sua existência. Uma classificação extra é de superrígida, e o autor Alexandre de Moraes considera que a nossa Constituição ela é superrígida. Então vamos ver qual é o conceito. É a Constituição em que há um núcleo intangível. No nosso caso, são as cláusulas pétreas. As demais normas são alteráveis por processo legislativo diferenciado, ou seja, aquele mais dificultoso que o processo ordinário. Para Alexandre de Moraes, a Constituição de 88 é superrígida. A maior parte da doutrina considera que a Constituição de 88 é classificada como rígida. E vamos a esse conceito. Constituição rígida. Toda Constituição rígida é sempre escrita, porém, nem toda Constituição escrita é rígida. Ela é modificada por um procedimento mais dificultoso. A Constituição de 88, por exemplo, ela é rígida, porque ela exige um procedimento especial para a modificação do seu texto, por meio de emendas constitucionais. Esse processo mais dificultoso é uma votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional e a aprovação de pelo menos 3/5 dos integrantes das casas legislativas. Podemos citar como constituições rígidas a de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e a nossa Constituição de 1988. Semirrígida ou semiflexível. Para algumas normas, o processo legislativo de alteração é mais dificultoso que o ordinário. Para outras, não. Exemplo, a Carta Imperial do Brasil de 1824. Ela exigia procedimento especial para a modificação dos artigos que tratassem dos direitos políticos e individuais, e limites e atribuições respectivas dos poderes. As normas referentes a todas as demais matérias poderiam ser alteradas por procedimento usado para modificar as leis ordinárias. Por fim, temos a classificação flexível, que é aquela que pode ser modificada pelo procedimento legislativo ordinário, ou seja, pelo mesmo processo legislativo usado para modificar as leis comuns. Vamos citar agora alguns pontos importantes. A maior ou menor rigidez constitucional não lhe assegura estabilidade. A estabilidade se relaciona mais com o amadurecimento da sociedade e das instituições estatais do que com o processo legislativo de modificação do texto constitucional. Da rigidez constitucional decorre o princípio da supremacia da Constituição. As normas que forem incompatíveis com a Constituição serão consideradas inconstitucionais. Tal fiscalização de validade das leis é realizada por meio do denominado controle de constitucionalidade, que tem como pressuposto a rigidez constitucional. Normas materialmente constitucionais, igual Constituição material. O conteúdo é tipicamente constitucional, ou seja, aspectos fundamentais da vida do Estado, forma de Estado, forma de governo, estrutura do Estado, organização do poder e dos direitos fundamentais. Aqui não há consenso doutrinário sobre quais normas são materialmente constitucionais e quais não são. Por outro lado, temos as normas formalmente constitucionais. Independentemente do conteúdo, estão contidas em documento escrito elaborado solenemente pelo órgão constituinte. Se a norma faz parte do texto constitucional, escrito e rígido, será formalmente constitucional. Aqui não importa o conteúdo, mas a forma. Um pressuposto para que uma norma seja considerada
formalmente constitucional é a existência de uma Constituição rígida. Em uma Constituição escrita e rígida, há normas que são apenas formalmente constitucionais e outras que são, ao mesmo tempo, materialmente e formalmente constitucionais. Aqui finalizamos a parte 2 da classificação das constituições. Parte 3. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser classificada em material ou formal. A Constituição material é o conjunto de normas, escritas ou não, que regulam os aspectos essenciais da vida estatal. Logo, todo Estado é dotado de uma Constituição. É plenamente possível que existam normas fora do texto constitucional escrito, mas que, por se referirem a aspectos essenciais da vida estatal, são consideradas como fazendo parte da Constituição material do Estado. Por exemplo, a Carta do Império de 1824 considerava constitucional apenas aquelas matérias referentes aos limites e atribuições dos poderes e direitos políticos, inclusive os individuais dos cidadãos. Por outro lado, temos a Constituição formal, também conhecida como procedimental. É o conjunto de normas que estão inseridas no texto constitucional de uma Constituição rígida, independente do seu conteúdo. Há também, no ordenamento jurídico brasileiro, normas materialmente constitucionais fora do texto constitucional. São exemplos disso os tratados sobre direitos humanos introduzidos no ordenamento jurídico pelo rito próprio das emendas constitucionais. Para o professor Michel Temer, a distinção entre normas formalmente constitucionais, ou seja, todas as normas da Constituição de 88, e as normas materialmente constitucionais, aquelas que regulam a estrutura do Estado, a organização do poder e os direitos fundamentais, é juridicamente irrelevante à luz da Constituição atual. Quanto à extensão, podemos ter a Constituição analítica ou sintética. A analítica, por exemplo, a nossa Constituição de 88, também são conhecidas como prolixas, extensas ou longas. Contém normas apenas formalmente constitucionais. É uma tendência do constitucionalismo contemporâneo. Devido à supremacia formal da Constituição, as normas inseridas em seu texto somente poderão ser modificadas mediante um processo legislativo especial. De toda sorte, temos as sintéticas, também conhecidas como concisas, sumárias ou curtas. São qualificados como constituições negativas. Restringem-se a elementos substancialmente constitucionais. O detalhamento dos direitos e deveres é deixado a cargo das leis infraconstitucionais. Um exemplo é a Constituição norte-americana, que possui apenas 7 artigos. Quanto à correspondência com a realidade, as constituições podem ser classificadas em normativas, nominativas ou semânticas. Quanto à correspondência com a realidade política e social, também conhecida como classificação ontológica, temos um doutrinador, Karl Loewenstein, que considera que a Constituição de 88 é normativa, porém o tema é polêmico na doutrina. Essas constituições consideradas normativas regulam efetivamente o processo político do Estado, correspondem à realidade política e social, limitam de fato o poder. São exemplos de constituições normativas as constituições de 1891, 1934, 1946 e a nossa Constituição de 1988. Apesar de ser um tema polêmico da doutrina, a Constituição de 88, no caso desse doutrinador, é considerada normativa. Já as constituições nominativas
buscam regular o processo político do Estado, mas não conseguem realizar este objetivo, por não atenderem à realidade social. São constituições prospectivas. Temos também as constituições semânticas, que não têm por objetivo regular a política estatal, visam apenas formalizar a situação existente do poder político em benefício de seus detentores. Por exemplo, podemos citar as constituições de 1937, 1967 e 1969 como semânticas. Quanto à função desempenhada, temos 3 tipos de constituições: Constituição-Lei, Constituição-Fundamento e Constituição-Quadro. A Constituição-Lei é uma Constituição com status de lei ordinária. Você pode associar o nome, Constituição-Lei, status de lei ordinária. Inviável em documentos rígidos. Seu papel é de diretriz apenas, não vinculando o legislador. Por outro lado, temos a Constituição Fundamento. É fundamento de todas as atividades do Estado e da vida social. A liberdade do legislador é apenas dar efetividade às normas constitucionais. Por último, temos a Constituição Quadro, ou também conhecida como Constituição Moldura, que é o caso da nossa Constituição de 1988. O legislador só pode atuar dentro de determinado espaço estabelecido pelo Constituinte, ou seja, dentro de um limite. Cabe à jurisdição constitucional verificar se esses limites estão sendo respeitados, obedecidos. Concluímos aqui a parte 3 da aula de classificação das constituições. Parte 4. Classificação quanto à finalidade. Quanto à finalidade, as constituições podem ser Constituição Garantia, Constituição Dirigente ou Constituição Balanço. A Constituição Garantia, também conhecida como Constituições Negativas, objetiva proteger as liberdades públicas contra a arbitrariedade do Estado. Surgem com os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos. Impõem a omissão ou negativa da atuação do Estado, protegendo os indivíduos contra a ingerência abusiva dos poderes públicos. Uma observação: por se limitarem a estabelecer direitos de primeira geração relacionados à proteção do indivíduo contra o arbítrio do Estado, são sempre sintéticas. Já a Constituição Dirigente, onde é também classificada a nossa Constituição de 1988, elas traçam diretrizes que devem nortear a ação estatal, com normas programáticas, além de assegurarem as liberdades negativas, aquelas já alcançadas, passam a exigir uma atuação positiva do Estado em favor dos indivíduos. Elas surgem com os direitos fundamentais de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. São sempre analíticas, devido à marcante presença de normas programáticas em seu texto. Temos também a Constituição Balanço, conhecida como Constituição Registro. Essa visa reger o ordenamento jurídico do Estado durante um certo tempo, nela já pré-estabelecido. Transcorrido esse período, é elaborada uma nova Constituição, ou seu texto é adaptado. É uma Constituição típica de regimes socialistas. Exemplos: nossas Constituições de 1924, 1936, 1977 e a Constituição da União Soviética. Quanto ao conteúdo ideológico, na doutrina de André Ramos Tavares, temos as constituições liberais ou constituições sociais. As constituições liberais se aproximam das constituições garantias,
limitam a atuação do poder estatal, assegurando as liberdades negativas aos indivíduos. Já as constituições sociais, e aqui podemos enquadrar a Constituição de 88, elas atribuem ao Estado a tarefa de ofertar prestações positivas aos indivíduos, igualdade material, mais efetivação dos direitos sociais. Quanto ao local de decretação, temos duas opções: as constituições conhecidas como heteroconstituições e as constituições conhecidas como autoconstituições. As heteroconstituições são aquelas elaboradas fora do estado no qual produzirão seus efeitos. Já as autoconstituições, e aqui citamos a Constituição de 88, são aquelas constituições elaboradas dentro do próprio estado que por elas será regido. Quanto ao sistema, nós temos duas opções: as constituições principiológicas ou abertas, e aqui enquadramos a nossa Constituição de 88, e as constituições preceituais. A Constituição principiológica ou aberta é aquela em que há prevalência de princípios. As normas têm alto grau de abstração, que demandam regulamentação pela legislação para adquirirem concretude. Já a Constituição preceitual, há uma prevalência de regras. As normas têm baixo grau de abstração, são concretizadoras de princípios. Outras classificações. Vamos trazer mais duas classificações para encerrar todas as formas de classificações segundo a doutrina majoritária, ou seja, aquilo que pode cair na sua prova, né? A Constituição ela pode ser classificada como plástica, e aqui temos uma controvérsia doutrinária. Segundo o professor Pinto Ferreira, ele considera como sendo plástica as constituições flexíveis. Já Raul Machado Horta, para ele são plásticas as constituições cujo conteúdo é de tal sorte maleável que estão aptas a captar as mudanças da realidade social sem necessidade de emendas constitucionais. A Constituição plástica estará em condições de acompanhar, através do legislador ordinário, as oscilações da opinião pública e do corpo eleitoral. Outra classificação é a classificação como constituições expansivas, e aqui nós podemos colocar a nossa Constituição de 1988. São aquelas que, na evolução constitucional do Estado, ao ser promulgada, traga novos temas e amplie o tratamento de outros que já estavam no seu texto constitucional anterior. Encerramos aqui a parte 4 da aula Classificação das Constituições. Parte 5. Falaremos agora exclusivamente da Constituição do Brasil de 1988. Vamos classificá-la. Quanto à origem, ela é democrática, também conhecida como populares, promulgadas ou votadas. Aqui, a participação popular por meio de um processo democrático. Já quanto à forma, é escrita, do tipo codificada. As normas se encontram em um único texto. A Constituição de 88, preste atenção, ela é escrita do tipo codificada. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição de 88 é classificada como dogmática ou sistemática, logo ela é escrita. Ela foi elaborada por um órgão constituído para esta finalidade, segundo dogmas e valores da época. Ela é dogmática do tipo heterodoxas ou eclética. O que quer dizer isso? Suas normas originam-se de ideologias distintas. Quanto à estabilidade, ela é classificada como rígida. Essa é a posição doutrinária majoritária. Vamos a um detalhe. Toda Constituição rígida é sempre escrita, porém,
nem toda Constituição escrita é rígida. Ela só pode ser modificada por um processo mais dificultoso do que aquele para as leis comuns, entendeu? A Constituição de 88 é rígida, pois ela exige um procedimento especial para modificação por meio de emendas constitucionais. Qual é esse procedimento? Votação em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional e aprovação de pelo menos 3/5 dos integrantes das casas legislativas. O professor Alexandre de Moraes, ele entende que a Constituição de 88 é super rígida, porque para ele há um núcleo intangível, que são as cláusulas pétreas, e as demais normas são alteráveis por processo legislativo diferenciado, mais dificultoso do que o ordinário. Então, caso sua prova pergunte sobre esse doutrinador especificamente, Alexandre de Moraes, ele considera que a Constituição de 88 é super rígida. Porém, a doutrina majoritária considera que, quanto à estabilidade, a Constituição de 88 é rígida. Quanto ao conteúdo, a Constituição de 88 é classificada como formal ou procedimental. É igual um conjunto de normas que estão inseridas no texto de uma Constituição rígida, independente do conteúdo. Aqui, não importa o tema tratado, o importante é ser inserida na Constituição de modo formal, seguindo os procedimentos adequados. Já quanto à extensão, a Constituição de 88 é classificada como analítica, ou prolixa, ou extensa, ou longas. Contém normas apenas formalmente constitucionais. É uma tendência do constitucionalismo contemporâneo. Devido à supremacia formal da Constituição, as normas inseridas em seu texto só poderão ser modificadas mediante um procedimento especial. Quanto à correspondência com a realidade, apesar das controvérsias doutrinárias, a Constituição de 88 é classificada como normativa, porque ela regula efetivamente o processo político do Estado, corresponde à realidade política e social, ou seja, limita de fato o poder. Já quanto à função desempenhada, a Constituição é classificada como quadro ou moldura. O legislador só pode atuar dentro de determinado espaço estabelecido pelo Constituinte. Dentro de um limite, cabe à jurisdição constitucional verificar se esses limites foram obedecidos. Quanto à finalidade, ela é classificada como dirigente. Traçam diretrizes que devem nortear a ação estatal, com normas programáticas, além de assegurarem as liberdades negativas, aquelas já alcançadas, passam a exigir uma atuação positiva do Estado em favor dos indivíduos. Surgem com os direitos de segunda geração, direitos econômicos, sociais e culturais. São sempre analíticas, devido à marcante presença de normas programáticas em seu texto. Quanto ao conteúdo ideológico, ela é classificada como social. Atribuem ao Estado a tarefa de ofertar prestações positivas aos indivíduos, igualdade material, mas efetivação dos direitos sociais. Quanto ao local de decretação, devemos classificá-la como autoconstituição. A Constituição foi elaborada dentro do próprio Estado, que por ela será regido. Já quanto ao sistema, é principiológica, ou seja, aberta, expansiva. Aqui há uma prevalência de princípios. São normas com alto grau de abstração, que demandam regulamentação pela legislação para adquirirem concretude. Finalizando esse tópico, temos esse quadro resumo com todas as classificações da Constituição do Brasil de 1988. Quanto à origem, é democrática. Quanto à forma, é escrita. Quanto ao modo de elaboração, é dogmática. Quanto à estabilidade, é rígida. Quanto ao conteúdo, é formal. Quanto à extensão, é analítica. Quanto à correspondência com a realidade, é normativa. Quanto à função desempenhada,
é moldura, quadro. Quanto à finalidade, é dirigente. Quanto ao conteúdo ideológico, é social. Quanto ao local de decretação, é autoconstituição. E, por fim, quanto ao sistema, é principiológica, aberta, expansiva. Com isso, finalizamos a aula de classificação das constituições. Espero que tenha te ajudado e que seja muito útil no seu concurso. Curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal e deixem comentários sugerindo temas e tirando dúvidas. Até mais!